Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 6 até o 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Para quem está acompanhando, eu estou utilizando a Bíblia aqui na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11, nós vamos ler juntos. Os irmãos ainda estão procurando, quem não encontrou é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 até o verso 11. Quem não encontrou, pode acompanhar aqui pelo telão, não tem problemas. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, reestruturarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando diziam isto, vendo-lhes, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E olhando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, será ministrada, meu Deus. E eu peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor dá-me graça, Senhor, para levar essa palavra aos meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu nada tenho a oferecê-los, Senhor, mas a Tua palavra tem, Senhor. A Tua palavra, ela traz vida, ela traz arrependimento, ela traz restauração e ela traz fé ao coração dos meus irmãos, Pai. Que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo está autorizado a me usar, Senhor, para pregar essa mensagem da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11, e aqui não poderia ser outro tema, senão o tema que eu coloquei, e o tema é esse: vós sereis as minhas testemunhas, sereis as minhas testemunhas. É bastante importante para nós que se dizemos cristãos, que somos cristãos, entender, que nós fomos inclusos no plano de Deus, tanto no plano da nossa salvação, como no plano da salvação de outras pessoas. Nós também somos responsáveis pela salvação de outras pessoas. E a palavra diz que nós seremos testemunhas. E quando Jesus ele sobe aos céus e ele dá esse ordenamento: sereis minhas testemunhas. Você já parou para pensar o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que viu algo acontecer com seus próprios olhos, e ela vai dar testemunho daquilo que ela viu e do que ela ouviu. Por exemplo, você presenciou, vamos supor, um acidente de trânsito, e a polícia ela te convida: você foi testemunha, você vai depor, fala aí o que você viu. E quando você chegar lá, você fala: olha, eu vi, o carro veio, bateu no outro, mas eu acho que aquele lá estava errado. Você será interrompido. O escrivão vai falar para você assim: meu amigo, para aí, é para você relatar o que você viu, eu não quero a sua opinião. Então nós teremos que ser testemunhas de Cristo. Mas já pararam para pensar que as testemunhas de Cristo, quando ele recebe esse ordenamento, são os apóstolos de Cristo? São os 12 apóstolos e mais cerca de 500 pessoas que estavam lá vendo Jesus ascender aos céus. Mas reparem uma coisa, no versículo mais adiante ele fala: aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. A verdadeira testemunha de Cristo é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós temos algo muito maior do que nós imaginamos. Nós pensamos que evangelizar, ser testemunha de Cristo é entregar um folheto, é falar Jesus te ama, Não é somente isso, isso é sim, mas não é somente isso. É algo muito maior, é testemunhar da nossa vida, testemunhar com a nossa própria vida, as pessoas olhar para a minha e para a sua vida e falar assim: aquele ali é convertido, aquela ali é um testemunho de Deus.
um testemunho vivo. Então nós temos que ser testemunhas de Cristo. Testemunhar é anunciar as boas novas. Queridos, para você ter uma noção, eu creio que os anjos do céu, todas as hostes, todos os anjos do céu, todas as miríades celestiais, eles têm o desejo de fazer isso. Eles devem implorar para Deus, deixa eu anunciar. Mas não, Deus ele deixou para os seus filhos e para as suas filhas, que somos nós hoje. Nós temos a missão de ser testemunhas de Cristo. E nós não conseguimos fazer isso, senão com a ajuda do Espírito Santo. Porque, imagina, nós não estivemos lá 2000 anos atrás, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos os relatos dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, e nós temos vivendo em nós alguém que estava lá 2000 e tantos anos atrás. E você sabe quem que é esse? O Espírito Santo de Deus. E Deus ele nos comissiona, e Ele nos leva, e Ele diz, né, Ele fala: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E nós vamos falar acerca disso. Eu gostaria de começar com alguns dados para você aqui, do número de mortalidade de pessoas. Dados oficiais de um site internacional que chama World Health Organization. Se você colocar lá no Google lá, WHO, você já vai vir esse site lá. Eu pesquisei, eu fui lá olhar nesse site. Ele é um site da ONU, que ele tem dados de natalidade, de mortalidade, todo mundial. Então eu peguei lá. Hoje no mundo, nós temos cerca de 166 mil mortes por dia, de diversos fatores, saúde, crimes, entre outros. Se você pegar 166 mil por dia e multiplicar pelos dias do ano, você vai ter aproximadamente 60 milhões de mortes por ano. Aí a pergunta que eu faço para você: quantas dessas 60 milhões de pessoas que morrem por ano ouviu falar do Evangelho? Quantos desses 60 milhões de pessoas foram para o inferno sem nunca ter ouvido falar do Evangelho de Cristo? E num país como o nosso, um país cristão, é capaz de você pensar: pastor, mas isso é impossível. Todo lugar tem uma igreja, tem sempre alguém falando de Cristo. Mas, queridos, pensa um pouco maior, um pouco macro. Pensa no mundo inteiro, pensa em países onde o Evangelho é proibido. Pensa em lugares onde que o Evangelho ainda não chegou. Essas pessoas, queridos, se elas morrerem sem Cristo, infelizmente elas irão para o inferno. E o sangue delas será cobrado de nós, que somos testemunhas vivas do Evangelho. Isso é muito triste. E tem uma outra pesquisa também que eu gostaria de relatar aos irmãos. Tem um instituto chamado Instituto Evangelista Moody, né? Ele faz pesquisas ali acerca somente do povo cristão. E diz que apenas 5% dos cristãos já levaram uma pessoa, um pecador, a se converter até Jesus. Ou seja, 95% está só esquentando o banco. Nunca levou um pecador a se arrepender. E se você é um desses que já levou alguém a se arrepender, você é um privilegiado. Então, em toda a história, queridos, nunca se fez tão necessário o evangelismo. Nunca se fez tão necessário ser testemunha de Cristo. Se você observar o termo evangelismo, ele vem da palavra grega, que quer dizer evangelion, que significa boas novas ou boa mensagem. É dar a boa notícia para as pessoas. É falar daquilo que Deus fez de bom na sua vida, quanto que Deus é maravilhoso conosco, quanto que Deus é maravilhoso com a humanidade. Só uma pessoa salva pode levar outra pessoa ao arrependimento. E eu falo para você com toda a certeza: quem nunca teve interesse pela vida do próximo, pela perdição alheia, pela desgraça alheia, quem nunca se interessou em livrar essa pessoa da morte eterna, ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem um desejo no coração de que outras pessoas se salvem. E se você está aqui hoje, queridos, agradeça muito, porque um dia você foi evangelizado, um dia alguém te levou até Jesus, alguém cheio do Espírito Santo orou por você, e você está aqui, está agora.
E o evangelho, queridos, e o evangelismo, e ser testemunha de Cristo é necessário a cada um de nós. Pastor, mas quais são as evidências, né, de uma pessoa salva, uma pessoa que quer que as outras pessoas sejam salvas? É esse desejo, queridos. Ela quer que outras pessoas sejam salvas. A evidência na vida dela é que ela já levou alguém para Cristo, ou que ela está lutando para que outras pessoas conheçam a Cristo. A palavra diz em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E eu pergunto, que frutos nós temos dado? O nosso fruto é vir aqui um domingo no mês, vir somente aos domingos, vir um dia, vir um outro, e nada para o reino de Deus? É só venha a nós, ao vosso reino, nada? Está errado, queridos. Nós temos que mudar. Nós temos que desejar a salvação do próximo, desejar a salvação daqueles que hoje pode ser que seja o seu inimigo. Você não tem que desejar o mal dele, você tem que desejar a conversão dele. Então muitos, queridos, não têm o menor interesse pelo evangelho, nem pelo poder transformador do evangelho. Às vezes eu estou falando aqui, está entrando no ouvido, saindo no outro, mas nós temos que desejar isso. Todos nós que temos o Espírito Santo, nós temos que desejar que o evangelho seja espalhado por todo mundo. Veja bem uma coisa, queridos, o fim dos tempos está se aproximando, e isso não é falácia também. Se você observar, depois você leia lá Mateus capítulo 24, leia o capítulo todo, você vai ver os sinais da vinda do Filho do Homem. E se você observar, todos, se faltar ali um, ainda não aconteceu, queridos. Então a vinda de Jesus ela é iminente, e quando Jesus voltar, ele não virá mais como Salvador, como ele veio, e o tempo da graça estará esgotado, mas Jesus voltará como juiz e não como advogado. Ele voltará para julgar as nações, e o sangue daqueles que não foram evangelizados por aqueles que Deus comissionou será cobrado de nós. E o que você falar? O que você vai falar diante do grande tribunal de Cristo? Eu não tive tempo, a minha mulher não deixa eu ir na igreja, eu estava trabalhando demais. E essa é uma grande falha nossa, queridos. Muitas vezes nós damos resto para Deus. Pastor, o senhor convidou para vir aí no evento, no chá de fralda, mas não deu, não tive tempo. Chamou aqui para o culto de oração, não deu, não tive tempo. Sabe, queridos, eu vi até mesmo um padre dando esse exemplo na internet. O padre, ele deu exemplo assim, ele falou: se você for na minha casa, e eu tiver acabado de almoçar, e eu falar para você assim: olha, eu acabei de comer um arroz, um frango aí, sobrou metade da coxa aí, um restinho do arroz aí, pode comer o que sobrou. Você vai querer? Não vai querer comer resto, né? E quem sabe nunca mais você quer voltar naquele lugar. E muitas vezes nós temos feito isso com Jesus. Nós temos dado o resto para Ele. Eu vou se der. O Senhor me comissionou algo que até os anjos do céu querem fazer, mas eu faço se der. Se não der, não tem problema, eu vou levando minha vida aqui. Eu já estou salvo, mesmo os outros quisem, né? Mas não é assim que funciona não, queridos. É um comissionamento, é um ordenamento de Cristo. Veja bem, vamos para a Bíblia, em João 4, se você observar, você vai ver a história da mulher samaritana. O evangelista naquela ocasião chama-se Jesus Cristo. Ele fala acerca do Messias, que ele é o Messias, e ele ganha aquela mulher. E aquela mulher imediatamente ela vai até os samaritanos, que era tido como um povo impuro para os judeus. Jamais os judeus compartilhariam da fé e da mensagem com eles. E aquela mulher espalha a pregação de Jesus e transforma muitas testemunhas de Cristo naquele lugar. Quem é salvo deseja a salvação do outro. E não obstante, se você observar o endemoniado gadareno, eu preguei aqui sexta-feira sobre ele, está lá em Marcos capítulo 5, Jesus vai até Gadara, expulsa uma legião de demônios naquele homem,
E a palavra diz que certo momento aquele homem está sentado diante de Jesus em pleno juízo. E aquele homem, após ser restaurado, recuperado por Jesus, salvo por Jesus, ele tem o desejo de anunciar aquilo que Jesus fez na vida dele. E ele chega até o mestre: Senhor, permita que eu vá contigo. E Jesus fala: não, você vai anunciar o meu evangelho aí na sua casa, aí em Gadara, aí em Decápolis, nas 10 cidades que circulam a cidade de Gadara. E muitas vezes, queridos, nós estávamos num charco de lama, nós estávamos afundados no pecado, a nossa vida era uma desgraça e a gente não enxergava. Aí veio Jesus Cristo, nos salvou, nos libertou, nos limpou, abriu, tirou as escamas dos nossos olhos, fez-nos enxergar o nosso pecado, e nós começamos a levar uma vida ali de santidade, de arrependimento dos pecados, deixamos de praticar aqueles pecados e passamos a levar uma vida reta, uma vida segundo a vontade de Deus, assim como o gadareno e assim como a mulher samaritana. Só que tem uma diferença: eles foram e tiveram desejo de anunciar, e muitas vezes nós queremos levar somente a nossa própria vida, e eu creio que isso não seja a vontade de Deus. Saulo de Tarso, se você quiser acompanhar a história dele, leia lá Atos capítulo 9, você vai ver a história de Saulo de Tarso. Ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia ele ficou cego por 3 dias, e ele foi batizado por Ananias, e as escamas dos seus olhos caíram, ele voltou a enxergar, e Paulo continua testemunhando de Jesus até hoje, através dos seus evangelhos. Será que ainda não caíram as escamas dos seus olhos, e por isso você não tem desejado testemunhar de Jesus? O que é testemunho para você? O que é evangelismo? O que é ser testemunha de Cristo? Qual foi a última vez que nós testemunhamos de Jesus? Que chegou a um familiar, que chegou a um estranho, e a pessoa: nossa, mas que dia bonito. E você fala: é verdade, foi Jesus que fez, Jesus é maravilhoso. Você não pode perder uma oportunidade, irmão. Eu estou lá no meu serviço convidando todo mundo para ir no Encontro Resgate, e estou sendo lá chacotado, lá os irmãos: Encontro Resgate, negócio de crente. Eu estou convidando, estou evangelizando, estou falando de Jesus para eles, estou fazendo a minha parte, e glória a Deus que tem um lá que está quase lá, viu? Tem um amigo meu lá que está quase, Deus vai preparar para mim esse daí, pelo menos um eu vou levar, em nome de Jesus, né? Não vai chegar nos pés do Israel, que levou aí, ganhou umas 2 Bíblias, né, Israel? Umas 2 vezes aí, foi campeão de levar as pessoas lá, mas pelo menos um eu vou levar, Israel, em nome de Jesus, né? E nós temos que ter esse desejo, queridos. Muitas vezes o seu desejo é o quê? É que Deus te torne rico, as coisas desse mundo. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes você pode observar a vida de um homem e de uma mulher de Deus, e aqui nós temos muito, que a pessoa ela está na luta, ela está lá ruim, as finanças dela não está boa, ela está com alguém, um familiar doente, um filho doente, ela está com a vida aparentemente afetada, mas ela não abandona Cristo, ela não para de testemunhar de Cristo. E qualquer coisinha, às vezes a gente: ó Deus, ó céus, ó vida, e já fica todo amuado. Que testemunho é esse? Esses dias eu estava no hospital lá, que eu estou visitando meu pai, já tem mais de mês lá, e eu subi no elevador junto com uma senhora, e a senhora, perfeita ali, cabelo assim, dá para ver que ela era crente, irmão. A saia maravilhosa assim, né, até os pés assim, quase cobrindo sapato, e ali, e eita glória, não varão, não sei o que. Eu falei: eita, eu vou pedir para essa mulher orar pelo meu pai, a hora que chegar lá, né? Aí ela chegou lá, viu o marido dela, meu irmão, deu um desespero nessa mulher. Eu não quero que ele vá embora, salva ele, não sei o que. Deu um desespero. Eu falei: meu Deus, cadê a fé dessa mulher? Provavelmente o marido dela também é crente, se ele morrer ele vai ser salvo, e um dia eles vão se encontrar lá no céu.
E aquilo para mim foi um mau testemunho. Aonde estava a fé desta mulher? Se as pessoas vissem isso, outras pessoas iam falar o quê? É esse Deus? É esse Deus que você serve? Você não confia no seu Deus? Você não confia que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Que testemunho é esse? E muitas vezes, queridos, nós temos sido maus testemunhos para Deus. Nós não temos evangelizado com a nossa própria vida. E graças a Deus, queridos, que Deus não ficou por isso, né? Não ficou, o nome de Deus não foi desonrado na vida dessa mulher. Imediatamente no próximo andar do elevador, entrou um homem, e ele viu a situação daquela mulher, e ele conhecia a mulher. Ele falou: irmã, não fica assim, Deus está no controle de todas as coisas. E o elevador chegou no térreo, eu fui embora, e aquele homem estava lá consolando ela. Eu dei glórias a Deus, porque mesmo assim, mesmo que nós temos pessoas que não se importam com a vida dos outros, outros se importam com a vida dos outros. E eu creio que aquela mulher foi fortalecida e esteja tudo bem com o marido dela, em nome de Jesus. Então é impossível, queridos, alguém que experimentou a salvação, alguém que experimentou as maravilhas que Jesus fez na sua vida, negar isso ao próximo. Fica só para você, guardar para você. Nosso desejo é que verdadeiramente aquilo que nós recebemos de graça, seja dado de graça ao nosso próximo também. Aí você pergunta: pastor, mas o que a igreja atual está fazendo? Qual tem sido o modelo de evangelismo da igreja atual? E eu tenho sido muito repreendido aqui, queridos, duramente. Os irmãos têm pegado no meu pé, mas eu não vou deixar de anunciar heresias e coisas erradas. O evangelho atual tem sido o evangelho humanista. Como que é o evangelho humanista? Aceita Jesus porque Jesus te ama. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Todos os seus problemas vão acabar. Aceita Jesus que tudo vai passar. Aceita Jesus que sua vida vai dar certo. E vocês que aceitaram, eu pergunto: e aí, irmãos, é fácil? É apenas o início, irmão. É claro que vai dar tudo certo no mundo espiritual. Um dia nós reinaremos com Cristo. Nós estaremos num lugar onde não haverá dor, nem choro, nem ranger de dente. Nós estaremos com o nosso Mestre Jesus. Mas nós não podemos ser mentirosos para as pessoas. Depois a pessoa entra no Evangelho acreditando naquilo que você falou e aquilo não acontece, e aquela pessoa nunca mais vai querer saber de Cristo. Muitas vezes nós temos um Evangelho que é centrado no homem, hedonismo, mensagem de felicidade, de paz, de prosperidade, que Deus vai te dar tudo, que tudo vai dar certo. Queridos, não está errado. Deus, Ele tem o desejo, e a palavra de Deus fala que os desejos de Deus são melhores do que os nossos. Mas quem faz o agir e o realizar é de Deus. Nós não podemos prometer algo para a pessoa, porque nós não conhecemos a vida da pessoa. Nós temos que pregar sim um Deus maravilhoso, um Deus que já fez aquilo que Ele tinha que fazer por nós. Ele já nos libertou, já nos salvou, e os planos de Deus para nós, queridos, é na eternidade, é nas coisas eternas, é no céu. E às vezes você quer evangelizar alguém, você quer prometer algo, né, para trazer, para encher a igreja, mas aquela pessoa logo em seguida ela vai embora. Então nós temos, queridos, que testemunhar com a nossa própria vida. Olha, por exemplo, a mensagem de um homem na Bíblia, que ele é retratado como o maior homem nascido de mulher. E o nome deste homem, deste servo de Deus, é João Batista. E ele pregava assim, está lá em Mateus 3, verso 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E este mesmo homem, ele chamava as pessoas de raça de víboras. E Jesus falou que ele é o maior homem nascido de mulher, porque ele pregava a verdade. E você tem coragem de pregar a verdade? Será que eu e você temos coragem de chegar para o ímpio e pregar a verdade? E falar assim: meu irmão, vem para Cristo, você vai ser salvo, você vai ser liberto do inferno. Jesus, ele vai fazer o melhor para você, mas não vai ser moleza não. Tem a porta larga e tem a porta estreita. Você vai ter que caminhar pela porta estreita. E na porta estreita, você não pode entrar com a sua bagagem de pecado não, só passa você. Os seus pecados,
o seu passado, aquilo que você gosta, aquilo que você era, fica para trás. É só você e Jesus. Não é brincadeira não, irmãos. Olha, por exemplo, para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. O mártir Estevão, ele foi apedrejado por causa que ele foi anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. As coisas só pioravam para eles. Que conversa é essa que nós temos, de que vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus está contigo? Ele está, mas não é assim que funciona, queridos. A igreja primitiva, queridos, o que eles recebiam por anunciar o evangelho de Cristo? Chicote, recebia a espada, recebia o isolamento social, recebia o martírio. Essa é a porta estreita. E será que você está disposto a anunciar, a ser as testemunhas de Cristo? Evangelizar, queridos, é um ato sacrificante. Qual foi a última vez que você passou uma noite orando por alguém que você quer que Deus salve? Qual foi a última vez que você passou a noite de joelhos orando por uma pessoa enferma, orando por uma lista de oração, orando por qualquer motivo que seja ali, que não seja por você mesmo? Quem é o centro da sua vida? É você mesmo ou é Jesus? A partir do momento que nós entendermos que evangelizar é muito mais o outro do que nós mesmos, nós seremos usados por Deus. E eu creio que daqui dessa igreja Deus ainda vai usar muita gente. E você vai evangelizar as pessoas, e muitas vezes as pessoas também não colaboram, né, queridos? Muitas vezes você vai evangelizar, você veio falar comigo, pastor, mas eu sou bonzinho, o meu vizinho é bonzinho, é pai de família, gente boa, ele dá cesta básica, né? Deus não vai jogar ele no inferno. Eu não creio que Deus vai jogar um homem desse no inferno. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Na sua vida, você já infringiu pelo menos um mandamento de Deus? Você infringiu o mandamento de Deus? Pelo menos um. Com certeza você infringiu. E o que a Bíblia fala, pastor? Que todos nós estávamos fadados ao inferno. Estava para o homem reservado ao inferno e a condenação eterna. E somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós conseguimos a redenção dos nossos pecados. Ninguém neste mundo, no passado, no presente e no futuro, jamais conseguiria se justificar dos seus pecados. Ninguém conseguiria cumprir sequer os 10 mandamentos. Mas Jesus Cristo veio, enviado do Pai, o seu Filho unigênito, e Ele pagou por mim e por você os nossos pecados. E muitas vezes, queridos, as pessoas têm rejeitado essa boa notícia. Você chega e fala assim: Jesus morreu para te salvar. E a pessoa fala: salvar do quê? Eu não estou em perigo, o que Ele vai me salvar? As pessoas não aceitam. Quase sempre o pecador, ele vai achar que ele não é pecador. Quase sempre, quando você fala assim, você está em pecado, você precisa se arrepender. Me arrepender do quê? Eu não estou fazendo nada errado, sou gente boa, sou bonzinho. Mas, queridos, a pessoa não sabe. E tem formas de você noticiar para a pessoa, tem formas de você chegar e dar a boa notícia. Eu vou dar um exemplo aqui com um tema atual aqui, com imposto. Você chega assim: Dani, você estava devendo para a Receita 100 mil reais, eu já fui lá e paguei. Mas a Dani vai falar: amém, pastor, obrigado, você pagou lá para mim 100 reais, né? Mas nem sabia que eu estava devendo, né? Ou seja, você chega para o pecador e fala: Jesus já pagou seu pecado, Jesus pagou na cruz, aquilo que você jamais poderia pagar. E ele vai falar assim: pagou porque quis, eu não pedi nada. Agora, queridos, existe uma outra forma de você dar notícia. Você chega para o pecador, usando esse mesmo exemplo, e você chega com ele com um papel aqui: olha, aqui tem um boleto de 100 mil reais, você esqueceu de fazer seu imposto de renda de 2019 a 2022, ó.
está aqui para você pagar, toma. Aí quando a pessoa pegar na mão, ela vai ler assim, ih rapaz, é verdade, eu não paguei, eu preciso pagar isso aqui. Aí você vem com a boa notícia, então, mas alguém se compadeceu de você e pagou esses 100 mil reais para você. Da mesma forma, é assim que nós temos que noticiar o Evangelho. Nós temos que convencer o pecador daquilo que jamais ele poderia pagar. E depois você vem com a boa notícia. Então nós temos evangelizado de forma errada, queridos. Nós temos evangelizado de forma errada. Nós temos sonegado, nós temos renegado a verdadeira palavra de Deus. Evangelizar, queridos, é abrir os olhos do pecador para o pecado. Evangelizar é isso. É você abrir os olhos. Você chegar na pessoa e falar assim, olha, você é pecador por causa disso, disso e disso. E explicar para ele. O sacrifício não tem valor para o pecador se ele não entender que ele transgrediu a palavra de Deus. Por isso que Jesus anunciava que João Batista era o maior nascido dentre mulheres. O maior nascido dentre a humanidade. Porque João Batista abriu o caminho para Jesus. Ele falava a verdade. Ele falava que todos eram pecadores, que todos careciam do Messias. Então nós temos que mudar a nossa forma de evangelismo. Jesus ama muito, ama sim, com certeza. Mas nós temos que convencer, queridos, as pessoas de que elas precisam de Jesus. A gente chega, você quer aceitar Jesus? Queria eu chegar aqui, né? Guilherme ali, Guilherme, aceita uma bala? Jesus não é assim, queridos. Não é aceita uma bala, não é assim. Quer aceitar Jesus aí? Não, queridos. É Jesus que já escolheu a pessoa. E agora ele está buscando essa pessoa e ele não vai abandonar de forma nenhuma. Se preciso for, ele vai até as últimas consequências atrás dessa pessoa. E ele conta com a minha e com a sua ajuda para convencer o pecador. E o que nós temos feito? Nada. Exatamente nada. E o que a Bíblia fala, pastor? Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 ao 25. Porque todos pecaram. Aqui está falando porque o pastor Rafael pecou? Não. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos 3, 23 ao 25. Todos nós pecamos e todos nós fomos justificados gratuitamente. E a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É você convencer o pecador que ele precisa se aproximar de Jesus. Não é você oferecer Jesus como um cacho de banana, não é isso. Jesus é muito importante. É você falar da importância de Jesus na vida dele. Se você não mostrar que ele é transgressor, ele não vai aceitar Jesus. Aí você pergunta, pastor, mas se você fosse evangelizar eu que sou bonzinho, eu que sou crente, né? Eu que sou quase crente, vamos supor assim, eu estou querendo me converter, o que o senhor falaria para mim? Aí eu falaria diferente, queridos, né? Eu faria de outra forma. Eu ia lá para Êxodo capítulo 20, aí eu ia falar assim para você, ó. Eu vou falar uma lista aqui, você vai falando se você já pecou ou não, se você já cumpriu ou não. Não terá outros deuses além de mim. Essa aqui eu já fiz na minha vida, já pequei. Aqui eu já ficava. Não farás para ti nenhum outro ídolo, nem imagem, ou qualquer outra coisa. Não te prostrará diante dele, nem prestará culto. Aqui eu dançava também. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune o que tomar o seu nome em vão. Quantas vezes nós falamos em nome de Deus aquilo que Deus não falou, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar-te, trabalharás 6 dias neles, fará todos os seus trabalhos e o 7º dia, e o sábado é dedicado ao Senhor teu Deus. Nós não temos dedicado meia hora por ano para Deus, quanto mais dedicar um sábado. Até aqui todo mundo já ficou.
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. Tem honrado teu pai e tua mãe? Não matarás. E aqui não está falando só de assassino, de ir lá e matar na facada. Às vezes você mata o seu irmão com uma palavra. Às vezes você, uma palavra mal colocada, você tira o seu irmão da salvação. Não adulterarás. E aqui você pensa, adulterar é mulher do outro, homem, a mulher pega o homem do outro, o homem pega a mulher do outro, né? Não somente isso. Às vezes você adultera contra Deus. Às vezes você adora Deus, mas você adora o dinheiro também. Já adulterou contra Deus. Não furtarás. E muitas vezes nós temos furtado aquele tempo que não é nosso, é o tempo de Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Essa é uma epidemia na igreja atual, né? É o disse-me-disse. Oh, Jesus, tem misericórdia. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que te pertence. Aqui é o Zé Zoiudo, né? Nossa, eu sempre quis ter um carro desse, né? Vocês já viram? Eu passava na televisão, né? Um cara que foi um colhão desse tamanho assim. Eu sempre quis um carro assim, né? O cara cobiçando as coisas dos outros. Queridos, aqui são 10 mandamentos. Na Bíblia, na Torá, tem 613. Nós não passamos nem nesses 10 aqui. Qual de vocês é digno de salvação sem Jesus Cristo? Nenhum. Nem eu, nem você, nem ninguém é digno. Todos nós estávamos condenados. Essa lista aqui, essa peneira aqui, não passa nenhum. E se não é Jesus na nossa vida, nós estávamos fritos, acabados, condenados ao inferno. Verdade. Você entendeu que você não tinha chance? Você entendeu, tenho certeza que você entendeu. E agora a boa notícia. Deus, Ele sempre teve um plano de salvação. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi feito para ser um ser eterno, para conviver com Deus. A palavra diz que quando Deus criou o homem e a mulher, e Ele vinha na viração do dia para ter com eles pessoalmente. E Deus deu a responsabilidade para o homem. Você vai cuidar da minha criação, você vai dar nome aos animais, você vai cultivar a terra. E desde o início, Deus, Ele age dessa forma conosco. Ele deixa com que nós cuidemos das coisas dEle. Mesmo depois de pecar, Deus nos deixou cuidar das coisas dEle. O que é cuidar das coisas dEle agora, pastor? É cuidar daqueles que ainda não receberam o Evangelho, daqueles que não conhecem a Cristo. Mas, queridos, o homem sempre escolheu se apartar de Deus. É uma coisa que não dá para entender. E o homem vai lá no jardim do Éden e peca contra Deus. E mesmo assim, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, Ele vai na busca do homem, Ele vai buscar o resgate do homem. E a palavra diz que após expulso do jardim do Éden, o homem se multiplica sobre a terra e proporcionalmente se multiplica a iniquidade, o pecado. A ponto de que o homem vivia cerca de 930 anos de idade. E Deus resolve reduzir o tempo de vida do homem, porque não é bom que o homem mal vivesse tanto tempo assim. E a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, diz que Deus reduziu o tempo de vida do homem para 120 anos. E a palavra diz, então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem. Então Deus fala, eu vou recomeçar esse negócio. E Deus manda um grande dilúvio sobre a terra. E Deus, Ele acha graça através de um homem chamado Noé. E através da vida desse homem, Deus, Ele resolve refazer ali a humanidade através de Noé. E Noé constrói uma grande arca. E Deus manda um grande dilúvio. E é feita uma nova geração a partir de Noé. Plano de resgate de Deus para a vida do homem. E adivinha? Novamente o homem se afasta de Deus. As gerações de Noé se multiplicam sobre a terra, constrói a torre de Babel, e Deus fala assim, agora eu prometi para Noé que eu não ia mais destruir a terra com água, então eu vou fazer uma nova nação. E Deus escolhe um homem que é chamado amigo de Deus, e Deus escolhe Abraão, e a partir de Abraão, Deus começa a formar uma nação para ele.
E de Abraão vem Isaac, e de Isaac vem Israel, e de Israel são formadas 12 tribos de Israel, e dali saem muitos homens de Deus, e dali sai José. E José foi muito usado por Deus, porque havia uma grande fome na terra, e Deus tinha um plano através da vida daquele que Ele escolheu para salvar a humanidade. E vocês conhecem a história de José, uma grande fome sobre a terra, ele é enviado para o Egito, e ele é eleito ali pelo faraó como o segundo do reino, ele dá uma instrução, e salva aquela região da grande fome que tinha. E o povo judeu começa a migrar para a região de Israel, e lá eles ficam como escravos por 430 anos. E parece que a história do homem acabava aí, mas não, Deus novamente tinha um plano. E Deus pega e levanta Moisés em um plano de resgate para o homem, através do livro de Êxodo, você pode acompanhar. E a palavra diz que Deus, ele se lembra da promessa que ele havia feito para Abraão. E o povo clama a Deus, e por causa dessa promessa, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito e levá-los de volta à terra prometida. Queridos, Deus, ele não quebra promessas. Nosso Deus é um Deus de alianças, um Deus de promessas, um Deus que não quebra aquilo que Ele prometeu. E Deus se lembra daquilo que Ele prometeu para Abraão e liberta esse povo volta para a terra prometida. E você depois acompanha lá na sua Bíblia, o livro de Josué, a conquista da terra prometida, e o tempo todo Deus estando com eles, o tempo todo Deus os sustentando, os livrando, os guardando. E depois segue todo o Velho Testamento, Deus tentando restabelecer ali uma comunicação, um relacionamento com o homem. E toda vez que está tudo bem, o homem peca contra Deus. Aí vem juízo, e o povo clama, e Deus restabelece. E depois fica tudo bem, e o povo peca de novo contra Deus. A ponto de que, queridos, no livro de Juízes, no último versículo, você pode observar que vai dizer assim: e cada um fazia o que bem entendia. Estava tudo perdido. E Deus tentou de diversas formas resgatar o homem. Aí vendo Deus que através deste plano, através da salvação, usando o homem, não era possível. Deus, ele resolve enviar o seu único filho. E a palavra diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus resolve fazer uma salvação única e definitiva, de uma vez por todas, e não haverá outra aliança. Esta é a nova e eterna aliança com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a palavra diz lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, já prevendo a vinda do Messias: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse evangelho, queridos, que nós precisamos levar àquele pecador. E Jesus Cristo, queridos, mesmo sendo morto, crucificado, sepultado, ressuscitado, e quando Ele é ressuscitado, todo o poder é dado a Ele, e Ele recebe um nome que é sobre todo nome. E aqui nós chegamos no livro de Atos, capítulo 1, e depois de ressuscitado, Jesus ainda passa 40 dias no meio dos discípulos, e muitas pessoas testemunharam que Jesus ressuscitou e vive para sempre. E Ele está ali no meio dos seus discípulos, e Ele dá um ordenamento, e nós lemos, e eu vou ler aqui novamente, lá em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quantos aqui receberam a virtude do Espírito Santo? Creio que todos. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. É uma missão intransferível, queridos. Como eu disse, nem os anjos do céu podem fazer isso. E eu posso afirmar para vocês que os anjos fariam muito melhor do que nós, e muito mais rápido. Mas Deus deixou essa missão para os seus filhos,
Por algum motivo, Deus nos trata como filhos, apesar da gente não merecer, apesar da gente trair a Deus, apesar da gente não fazer o que Deus manda, nós somos feitos filhos de Deus. E essa missão é somente para os filhos. E o primeiro filho que veio fazer aqui foi Jesus Cristo. E depois Jesus, através do seu sacrifício, nos tornou também filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E essa missão é para os filhos. Mas se nós formos negligentes, se nós não avisarmos o ímpio que ele morrerá através da sua impiedade, o seu sangue será cobrado da gente. Você vai estar diante do tribunal de Deus, e Deus vai falar assim para você: Pastor Rafael, você recebeu a mensagem, você recebeu a salvação de Cristo, você entendeu a mensagem, você sabe o que Jesus Cristo fez, e quantas almas você levou até o Evangelho? E queridos, eu não quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, 0 almas, eu não trouxe ninguém para o Evangelho. Nós temos que ter o que apresentar a Deus. A árvore ela é conhecida pelos frutos, e que frutos nós temos dado? Pastor, mas me fala os métodos de evangelização de Cristo. Eu quero saber os métodos de evangelização de Cristo. Jesus, ele confiou essa grande comissão, queridos, de ser suas testemunhas. E eu e você também fomos comissionados através disso. Recebemos esse ordenamento de pregar o Evangelho a toda criatura. E se nós não temos interesse em fazer isso, se nós achamos que isso é besteira, se nós achamos que isso daí é coisa de igreja, é para encher igreja, nós estamos muito errados, queridos. Porque ele deu o ordenamento, ele disse: ide. A palavra em Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos pregado a mensagem de Cristo? Se não, queridos, é hora de começarmos. A mensagem de Deus não está vindo aqui para te condenar hoje. Ela está vindo aqui para te dar um chacoalhão. Fala assim: irmão, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. O Evangelho não é eu te dar coisa, eu te dar cargo, é eu te enriquecer. Eu vou te acrescentar todas essas coisas, mas em primeiro lugar é o meu reino. É o meu reino, são as almas. São 60 milhões de pessoas por ano que estão indo para o inferno, porque eu e você não fazemos nada absolutamente. Esse é o Evangelho, queridos. O grande problema da humanidade. Muitas vezes você fala assim: ah, pastor, mas como é que eu vou pregar na África sobre Jesus se os caras estão passando fome? Como é que eu vou pregar no Brasil se está uma crise política? O problema da humanidade não é fome, não é economia, não é medicina, mas é o pecado. O pecado é causador de todas essas outras coisas. E se essas pessoas não se arrepender do pecado, não tem salvação, não tem jeito, queridos. Eu preguei aqui para o Homem ao Máximo, aqui na quarta-feira. Tudo começa do cabeça. E se Jesus está falando que é isso que tem que ser, ponto final. Ele sabe das coisas. O pecado é a raiz de todo mal, o declínio do homem. E o único antídoto para o pecado é o Evangelho. É o Evangelho da salvação, é o Evangelho do arrependimento, é o Evangelho da paz. Não é uma reforma fiscal, não é reforma econômica, não são novos presidentes. Só o Evangelho pode mudar uma sociedade. A Bíblia diz, queridos, que eu e você, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. A Bíblia, ela não diz que eu e você somos o caramelo da terra. Porque o caramelo todo mundo quer, né? É uma balinha docinha, delícia, né? Põe na boca, engole com facilidade. Dá uma colherada no sal, pra você ver. Dá lá. Joga o sal na lesma lá para você ver o que acontece com a lesma. O sal é difícil de engolir, queridos, mas nós temos que pregar a verdade. O mundo precisa ouvir a verdade, mesmo que eles cuspam você, mas eles têm que ouvir a verdade. Não é fácil de ouvir, é um remédio ruim de você aplicar, mas é necessário. Quando você vai no pronto-socorro lá, com uma gripe muito forte, lá e o médico fala: eu vou mandar aplicar uma benzetacil em você. Aí você fala: meu Deus, não tem comprimido não, doutor?
Não, vai na bezetacil que você vai sair bom, daqui a pouco você está bom. E você toma aquele medicamento e você fica bom, queridos. A cura para a humanidade é o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz, o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus. E quando que é o tempo de nós agirmos, pastor? O tempo de nós agirmos é a partir de amanhã? É quando terminar o culto? Não, o tempo de agir é agora, é hoje, é agora. Vou explicar para você. Se você fosse, Deus por algum motivo Ele revelasse para você, pastor Rafael, você vai morrer daqui 5 minutos. 5 minutos você vai morrer. Quais seriam as minhas últimas palavras? Seriam as mais importantes? Ou ia falar assim, ó, não esquece de desligar o computador lá que eu deixei carregando lá que está gastando energia. Não, seriam as mais importantes, as últimas instruções as mais importantes. Para minha esposa eu ia passar as mais importantes para os meus filhos. E Cristo, antes de ascender aos céus, para ir lá preparar morada para mim e para você, queridos, estas foram as últimas palavras dele. Ele disse assim, aos discípulos e mais os 500 que estavam vendo ele subir aos céus: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Essas foram as palavras de Jesus. Se Jesus deixou essas palavras, queridos, como as últimas instruções, Ele sabe que vinha chumbo grosso para a gente mais para frente. A palavra diz, será como nos tempos de Noé. O que é errado é certo, o que é certo é errado, está tudo ao contrário. E eu pergunto, o que você está esperando? O que você está esperando para falar do Evangelho? Quantas oportunidades você perdeu? O tempo é aqui agora, queridos. Enquanto nós recuamos, enquanto nós não fazemos nada, Satanás avança. Se você observar, depois você vai lá na lista de CIDs, lá no site acho que é no site do Jesus lá, e você procura lá alguma coisa, o nome não vai estar assim, mas você procura lá que você vai achar. Foi incluso um CID, né, de cura aí na lista dos médicos, que é um negócio de macumba, curandeirismo lá, de candomblé, de não sei do que. Enquanto nós estamos bobeando, Satanás está avançando, está entrando no meio da medicina, da política, das pessoas, e a gente não está evangelizando para Jesus, ele está evangelizando para ele, e essas almas vão para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Milhares de almas todos os dias para o inferno, porque nós somos preguiçosos, tímidos, medrosos, egoístas, hipócritas, desumanos. Se nós só pensarmos em nós mesmos, queridos, nós vamos ser os maiores responsáveis pelo maior genocídio de alma que já aconteceu. Milhares e milhões de pessoas indo para o inferno. E o que nós devemos fazer, pastor? Resgatar essas pessoas, resgatar esses perdidos. A palavra de Deus diz da grande comissão, Mateus 16, 18, pois também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma ordem de ataque, queridos, não é ordem de defesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que tem que ir lá arrebentar as portas do inferno, pegar aquele que está cativo, aquele que está desanimado, aquele que está oprimido, e trazer a mensagem de Jesus para ele, a mensagem verdadeira, e fazer com que ele creia em Jesus e receba a salvação. Nós não temos que ficar esperando o ataque de Satanás, nós temos que ir para cima. Eu falei aqui sexta-feira, Satanás, quando ele ouve o nome de Jesus, ele treme, os demônios tremem, se afastam, desaparecem. Jesus, ele é o atormentador do inferno. Você fala, pastor, mas os demônios estão atormentando, está muita tribulação, está muita perseguição. Clama o nome de Jesus, clama o nome de Jesus, que ele não vai impedir a obra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. Pastor,
Quais são as outras formas de evangelismo? Aí, queridos, aí é a sua criatividade. Eu gosto tanto que eu vejo muitos irmãos, né? Eu não sei se a irmã Célia está aqui, eu vejo a irmã Célia, vejo a irmã Tainá, vejo tantos irmãos evangelizando pela internet. Vai lá, fala da palavra de Deus, canta um louvor, posta um versículo. O irmão Márcio, ele manda nos grupos tudo aí, um monte de versículos, né? O irmão Márcio está ali, manda ali, e eu gosto, eu leio, irmão Márcio. Eu não respondo, mas eu leio os versículos que você manda. Evangelize, use a criatividade. A gente costuma criticar, né, os TJ, mas os TJ, eles são criativos. Eles vão de porta em porta, eles mandam carta. E nós temos que ter estratégia, queridos. Nós temos que, faz lá um culto no lar, chama aquele seu vizinho birrento lá, faz visita em hospital, né? Evangelismo em grupo, evangelismo individual, faz reunião de oração, faz o jantar na sua casa lá, me chama que eu vou também lá no jantar. Faz oração pelo necessitado, né? Formas são infinitas, queridos. Eu vou visitar alguém no hospital. Aí você vai lá visitar uma pessoa, beleza. Você viu que o do lado lá tá lá meio amuado lá, fazendo, posso orar por você? Você acredita em Jesus? Quer acreditar em Jesus? Vai lá, ora pela pessoa. Quem sabe a pessoa crê em Jesus ali, querido. Não perde uma oportunidade, não perde uma alma. Cristo nos comissionou como pescadores de homens. E o que nós temos feito? Lá em Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Queridos, sabedoria aqui. O que ganha almas é sábio. Mais vale ganhar alma do que ganhar dinheiro. E o que nós priorizamos? Vou ganhar dinheiro, pastor. Para quando eu morrer, fica tudo aí. Aí eu pergunto para você, queridos: onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, quantas pessoas foram evangelizadas diretamente por você? Quantas vezes você falou de Jesus? Chegou lá no trabalho e falou assim, quero falar de Jesus para você aqui. Quantas vezes? Quantas vezes você intercedeu? Quantas vezes alguém chegou para você e falou assim, olha fulano, eu estou com um problema, o meu filho está doente, eu estou brigando com a minha sogra, e você falou assim, pode deixar que eu vou orar por você, vamos fazer uma oração junto aqui? E queridos, e Deus, Ele sabe das necessidades. Deus, Ele vai agir na vida daquela pessoa como testemunho para a glória dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. E o nome dEle vai ser exaltado, e aquela pessoa vai falar, eu estava com um problema, e eu pedi para aquele crente ali, ele orou e as coisas aconteceram, e eu quero crer nesse Deus aí. E você não tem fé, você tem vergonha, você tem sono, quer cochilar, só vive pendurado, ai, ó vida, ó céu, que sono. E a obra de Deus lá, o couro comendo lá, Satanás agindo e você lá, né? Então, queridos, nós temos que fazer a obra de Deus, jejuar, buscar as pessoas. E como nós devemos agir? Ensinando a verdade, né? Falei aqui o arrependimento e a fé. Jesus não mandou você fazer fãs e seguidores. Jesus não tinha fãs. Jesus, ele tinha os apóstolos. Quem precisa de fã é artista. Ou alguém aqui é artista? Não preciso de fã. Eu quero pregar o evangelho. E se a pessoa acreditar, ela vai seguir Jesus. Eu quero ser só um vaso, só um instrumento na mão dele. Jesus não mandou apenas evangelizar, ele mandou ganhar almas. Almas para Cristo. Uma alma tem muito valor para Deus. Jesus não mandou recrutar crentes e encher a igreja. O que nós vemos muito hoje é pescar no aquário. Eu vou lá, evangelizo um crente que já é crente, trago para a minha igreja. Aí o outro vai, evangeliza daqui, leva para outra igreja de crente lá. Não, nós temos que encher a igreja de ímpios, de pecadores, de prostitutas, de ladrões, de pessoas que à margem da sociedade, que para a sociedade não presta, mas que tem o desejo de se converter, de se voltar para Cristo, de endireitar a sua vida. Nós não temos que pescar no aquário, não. Lá em Atos 3:9 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. É isso que essas pessoas têm que receber, queridos. Tempos de refrigério na presença do Senhor. Pastor, mas você falou que vai ser difícil. Vai ser difícil, mas Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que ser justificados pela fé.
Hoje em dia, queridos, tem muita adesão e pouca conversão. Muita gente vai na igreja por conveniência. Ah, mas por que você vai naquela igreja? Ah, porque lá o café de lá é cappuccino, daqui é café normal. Conveniência. Não vai por Jesus. Por que você parou de vir aqui? Porque eu não gosto do pastor. Mas o pastor está pregando a palavra de Deus. Você não gosta do pastor, não dá presente para ele no Natal, dá para o pastor Rafael. Ou dá para o pastor Rubens, se você não gosta de mim, e vice-versa. Mas qualquer um que está subindo aqui está pregando a palavra de Deus. O seu problema não tem que ser pessoal, mas a palavra de Deus tem que entrar no seu coração. E pode dar presente para o pastor Rubens, que ele merece, viu? Pensa no homem trabalhador, esse daí eu admiro, esse eu tiro o chapéu. Ele é brabo com a gente, mas ele está cuidando da gente, tá? Perdoa ele. Então, queridos, Jesus não mandou recrutar crente, Ele mandou recrutar aqueles que estão perdidos. E vamos continuar aqui, que o tempo já está acabando, né? Então nós temos que pregar o arrependimento. Mateus 4,7 diz: desde que começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou isso. Ele saiu do deserto, ele recebeu o batismo, o Espírito Santo entrou nele, e ele foi para o deserto, se preparou, e quando ele veio do deserto, ele começou a pregar. Primeiro ministério de Jesus, primeira pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que nós temos falado isso às pessoas? Quando o jovem rico veio ter com Jesus e falou: eu vou te seguir, e eu cumpro todos os mandamentos, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Jesus conhece. Jesus foi lá e evidenciou o pecado que ele tinha, que era o amor pelo dinheiro. Vá, venda tudo, dê aos pobres. Para evangelizar, queridos, nós temos que largar tudo aquilo que nós mais amamos e amar mais o reino de Deus. Apocalipse 1 diz que Jesus tem as chaves da morte e as chaves do inferno em suas mãos. Satanás não tem poder nenhum sobre a sua vida. Se você é de Jesus, ele não tem poder sobre a sua vida. E muitas vezes você tem medo, receio de evangelizar, porque Satanás vai mandar tribulação para cima de você. Não tema, Satanás não manda nem na casa dele. Ele é um cachorrinho na coleira ali nas mãos de Deus. É Deus que manda nele. Quando ele foi tentar Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. E para tentar você, ele vai pedir permissão para Deus. E Deus não vai deixar. Deus vai te guardar, em nome de Jesus. E vamos seguindo. Então, queridos, nós temos que anunciar que não há outro caminho. Que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Porque a Bíblia diz isso. Nós já estamos caminhando para o final aqui. E a palavra diz lá em João 11:25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem que evangelizar a pessoa dessa forma. Por quê, queridos? Porque Jesus, Ele fez algo muito grande por nós. A palavra diz que Jesus, Ele entrou nas entranhas da morte. Ele arrancou o arguilhão da morte. Ele matou a morte. E Ele ressuscitou dentre os mortos. E a morte foi vencida. E Ele vive e reina para todo sempre. Também diz a palavra lá em Apocalipse 1:18: e eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno, é isso que nós acabamos de falar. Também você tem que anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele mesmo disse. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Jesus é o único caminho até Deus. Não tem esse negócio, não existe isso, que você vai reencarnar como uma formiga e você vai pagar os seus pecados. Não existe que você vai falar para uma certa mulher aí, passar na frente, ela vai passar na frente. Não vai. O único caminho é Jesus. Somente Jesus pode te levar ao Pai. Aí você fala: pastor, mas que palavra dura. Nosso trabalho é árduo. Nós vamos receber alguma recompensa? É claro, meus queridos, é claro que vocês vão receber recompensa. Eu vou falar aqui agora. A recompensa é a seguinte, ao que permanecer até o fim, queridos, nós reinaremos com Jesus. Um dia Ele voltará, nos buscará para reinarmos junto com Ele. E as promessas, pastor, bíblica, eu quero Bíblia, não quero sua opinião.
2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos, se o negarmos também ele nos negará. Apocalipse 21,4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você quer receber isso? Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2,11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, darei o direito de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, qual nome ninguém conhece senão o que recebe. Você receberá um novo nome, queridos. Toda vez que Deus ele transforma a vida de alguém na Bíblia, Ele dá um novo nome. Quando Ele transformou a vida de Jacó, que quer dizer usurpador, enganador, suplantador, Ele dá um nome de Israel. E a partir dali Israel se tornou o pai das 12 tribos e do povo de Deus. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Saraí, e Deus vai mudar o seu nome também. Você também será transformado. Apocalipse 3,12, a quem vencer, eu darei a coluna do templo do meu Deus. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Você reinará eternamente junto com Deus, queridos. Aqui apenas alguns versículos, alguns exemplos daquilo que está preparado para nós. Mas a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os servirem, que permanecer firme até o fim. E eu pergunto para você, você está preparado para ficar firme até o fim? Você quer? Se você não está preparado, você quer? Amém. Amém. Glória a Deus. E para concluir aqui, queridos, Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, você quer fazer Deus feliz? Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você quer dar um presente para Ele? Ganhe uma alma para Ele. É isso que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos pessoas que evangelizam, ganhadores de homens. Vamos deixar para trás, queridos, aquilo que nos impede, né? Esse mundo, desapegue das coisas desse mundo, se apegue com as coisas de Deus. Seja um evangelista, seja uma pessoa ganhadora de homens para o reino de Deus, em nome de Jesus. Vale mais uma alma, queridos, para Deus do que o mundo inteiro. E agora nós vamos louvar, e depois eu vou orar por vocês. Fiquem de pé.